Governo vai subsidiar passageiros nos transportes urbanos de todo o país para conter subida do chapa. Teodoro Watt não vê erros em dar prioridade a dependentes de combatentes na função pública. Estádio Nacional do Zimpeto já pode acolher jogos internacionais. Boa noite. Os chapas não estavam a transportar nenhum passageiro na manhã de hoje nas cidades de Maputo e Matola. No terminal do Zimpeto houve caos e a polícia teve de usar gás lacrimogéneo. O aumento do preço dos combustíveis é a razão da greve dos chapeiros. O sol ainda estava tímido. Parecia que o dia não queria amanhecer, como se quisesse evitar o sofrimento da população da região do Grande Maputo. Na paragem do Missão Roque já se antevia o que estava por vir. Um e outro chapa ainda circulava, mas os poucos não conseguiam responder à demanda. Está difícil. Eu raramente faço ligações para o serviço, mas hoje é impossível subir chapa do outro lado. Era só o início de uma manhã longa e sem chapas. Já no terminal do Zimpeto, o cenário era este. Não havia transporte e centenas de passageiros aguardavam há horas ainda esperançosos pela chegada de algum que os pudesse tirar daquele local. Era que horas é que chegou aqui? Eu cheguei aqui, 5h19. Entrei no mercado, fui comprar uma couve que me mandaram com a senhora. Até agora estou aqui na paragem, não há carro. Para onde é que vai? Mas? Para onde é que vai? Eu vou para a Costa do Sol aí nos condomínios de Casa Jovem. Não tem carro, não tem nada. Toda a população que está aqui cheio, estão esperando de carro, não há nada. Nem as crianças escaparam ao martírio e a solução para uns era aguardar sentados. Chegar ao local de trabalho hoje era uma missão quase impossível. Escolas ficaram sem professores e alunos. Para isto é abuso de confiança para com o povo, isto é pisar o povo, isto é humilhar o povo. Estamos numa altura em que o próprio número 1 deste país diz que o patrão é o povo, mas quem trata dessa maneira é o seu patrão. O custo de vida é para estas pessoas o calcanhar de Aquiles e neste momento dizem que a situação está insuportável. Trabalho no Matalagar, recebo 5 mil, vivo em Agói. Em Agói são 12 para Zimpeto. Zimpeto para Matalagar são 17 metros de casa. 4 mil, vou fazer o quê, mamãe? Com 4 mil. Não vou fazer, não vou fazer. Estou trabalhando para chapa, não estou trabalhando para fazer nada de casa. Queremos justiça! Queremos justiça! Por isso, pedem socorro e justiça. Os poucos chapas que entraram no terminal saíam assim, sem passageiros. Outros até tentaram carregar, mas foram obrigados a não o fazer, isso porque não sabiam da paralisação. Não sei, acabo de entrar agora, que queria trabalhar, mas estou a ouvir esse barulho, que aqui não se faz, não há trabalho. Paciência, eu também estou para ir para casa, caminho antigo. Estou a ouvir barulho, eles não carregam, eles nem dizem porque é que a gente não pode carregar. A paralisação era generalizada, mas quem deu as caras foram estes transportadores que fazem chapa de e para a província de Maputo. A reclamação é clara, querem uma única coisa. 30 meticais para aquilo, o troço mais longo, depois dos 10 quilômetros. 25 meticais para os 10 quilômetros. E agora quanto é que estão a cobrar? Estamos a cobrar 12,15. E estes 12 meticais não compensa nada. Não consigo abastecer o carro, não consigo pagar o cobrador, não consigo pagar o motorista, nem consigo comprar sequer um casquilho para a viatura. Enquanto o governo não ceder aquilo que está a acontecer, nós não vamos entrar. Quem foi ao grossista para fazer compras e revender também ficou prejudicado. Sabia, não ia sair de casa para cá. Caminhar foi a solução encontrada por outros munícipes para não ficar parado. Eram centenas de pessoas que de tudo faziam para chegar aos seus destinos.
Estou a ver de pé desde manhã, a partir das 7h10 estive a sair no Laulane para Esquelene, aliás para Esquelene, procurei de subir chapa, não apanhei chapa e caminhei de pé, até passei de Missão Roque, está cheio das pessoas ali, nem não apanha chapa, até agora que estou a chegar aqui em Zimpeto. Agora vou para Maracuí. A situação gerou revolta da população que se via encurralada. Montaram barricadas e este vídeo mostra que a polícia foi obrigada a recuar por conta da fúria da população. Foi necessária uma força conjunta da PRM para acalmar os ânimos, que também teve de atirar gás lacrimogéneo. Começamos a fechar a estrada. Quando se fechou a estrada, nós não lançamos a pedra nenhum carro. Não chegamos de lançar a pedra nem sequer um carro. Mas o que aconteceu aqui? Nós estávamos a pedir para o quê? Para que os carros que estavam a vir de lá voltar-se para menos grave, para menos barulho. Mas o que aconteceu aqui? Foram os primeiros a lançar aquelas coisas de fumaça. Na Praça dos Combatentes, as atividades também foram paralisadas. A imagem é diferente do cenário habitual que se vive neste local. Os chapas estão perfilados sem carregar, mas há quem tem esperança de ainda conseguir algum transporte. No local também é visível a presença da polícia. E os transportadores que se fixaram num outro ponto também têm a mesma reclamação. Ou desce combustível ou sobe chapa, não sabemos nós. Recorde-se que o preço do combustível subiu 3 vezes ao longo dos últimos 3 meses. Ainda hoje houve um acordo entre o governo e os transportadores de passageiros. O executivo vai passar a subsidiar os transportadores nas próximas 2 semanas e depois aos passageiros por um período de 6 meses. Devido a esta crise no setor de transporte no Grande Maputo, o governo e a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários, FEMATRO, reuniram-se de emergência para encontrar uma solução. E para já, a solução encontrada é, primeiro, compensar por 2 semanas o transportador e depois subsidiar o passageiro usuário da bilhética eletrônica, vulgarmente conhecido por cartão Famba. Dentro de 2 semanas teremos o mecanismo todo ele fechado com os parceiros e enquanto não se fecha, o Estado vai subsidiando, compensando ao transportador, de modo que ele não fique lesado por este mecanismo. Uma das questões colocadas na mesa é que a melhor forma que existe de fazer este subsídio é usar o atual cartão Famba. Estamos cientes que nem todos os autocarros têm, mas é um mecanismo sobre o qual o Estado tem forma mais segura de poder controlar e ter certeza de quantos passageiros foram transportados e quantas viagens podem ser subsidiadas por dia. E o subsídio ao transportado é destinado a pessoas carenciadas. Quando falamos de carenciados, na sua generalidade, os estudos mostram que todos que utilizam o sistema de transporte público urbano são considerados, em termos daquilo que é o estudo, como os que são carenciados. Significa que se tem o seu carro, está a usar o seu carro, se quiser tratar o cartão, vai tratar o cartão e vai deixar o seu carro, vai usar o sistema de transporte. Não há nenhum problema quanto a esse mecanismo para poder ser abrangido. O importante é que possa ter o cartão e possa ser registrado e poder utilizar. Portanto, não há uma limitante para dizer que vamos verificar qual é o seu salário. Vamos chegar a esse estágio, porque a digitalização vai nos levar a esse processo. Mas nesta primeira fase, em 2 semanas, confesso, é quase impossível que se consiga ter toda esta informação. Tanto vai-se para o macro, onde se verifica que todos que utilizam o sistema de transporte devem ser beneficiados. E como vai funcionar o subsídio? Estamos cientes de que a maioria da população na área metropolitana de Grande Maputo faz no mínimo uma ligação para chegar ao local de trabalho ou à sua respectiva escola. Entanto, razão pela qual
uma das questões colocadas na mesa e que estão em processo de fecho é de subsídio de no mínimo 4 viagens por dia. Para os dias úteis, falando de 26 dias por mês, e, no entanto, por um período de 6 meses para podermos avançar. Está também na mesa para a questão do sistema onde pode levar tempo a chegar o sistema eletrônico, o uso de sistemas eletrônicos sem ser o cartão, por transferência através de várias plataformas que nós temos. E fica também a promessa de que, por enquanto, não haverá agravamento da tarifa a cobrar ao passageiro. A população não vai ter aumento algum enquanto não tivermos a plataforma criada. Então, significa que a população vai continuar a ser transportado ao mesmo preço. As medidas anunciadas pelo governo são de âmbito nacional, incidindo sobretudo para o transporte urbano e abrange aos transportadores devidamente licenciados e que estejam a operar regularmente. E a Federação dos Transportadores diz que concorda com as medidas anunciadas pelo governo. A FEMATRO acrescenta que não convocou a greve. Achamos uma solução viável. Aliás, a FEMATRO nunca foi a favor das paralisações. A FEMATRO sempre foi... a sua criação foi para dialogar com o governo, encontrar soluções para o setor dos transportes. Entretanto, temos fé que a proposta, a solução que o governo trouxe para nós pode trazer melhores momentos para o setor dos transportes. Porque, independentemente de tudo, nós também sermos moçambicanos, viver a situação do nosso transportado, mas transporte é negócio. Precisamos ter lucro para garantir o transporte amanhã, para poder o transportador ter capacidade de renovar a frota, aumentar a frota e manter os transportes na via pública. Esta noite persistem problemas de transporte na região metropolitana de Maputo. Alguns passageiros estão a socorrer-se de boleia de carros particulares para regressar a casa. Há quem recorre a carrinhas de caixa aberta, vulgo My Love. O dia foi-se, mas ainda persiste a falta de transporte público na região do Grande Maputo. Não está sem fácil pegar o chapa hoje, está muito difícil. Nem para vir para aqui, para o serviço, tive que caminhar do jardim até aqui. Eu estou a vir da museu, porque aqui é um ponto de referência, a sonhar que posso apanhar um carro, porque eu vivo no jardim. Talvez daqui possa apanhar um carro, possivelmente até a Brigada Montada, onde da Brigada Montada posso concluir a minha caminhada. É assim como se vê, está mal a situação, de verdade. É que os semicoletivos de passageiros, que são a maioria, não estão a circular e os autocarros não são suficientes para satisfazer a demanda. A solução são os particulares ou mesmo voltar a pé. Não há solução, mano. Conforme consegues ver, né? Se podemos tentar subir as viaturas particulares, o My Love também está a ajudar também. Yeah. E qual é o seu destino? Por onde é que vai? Eu vou até T3, assim estou a fazer ligações. Tenho que descer no jardim, depois jardim, sobre outro chapa, estádio, depois sobre outro chapa, para T3. A situação está péssima. Desde manhã eu vi a pé. De novo, estou à espera de uma amiga para de novo perto. Estamos aqui desde 15 horas, nós estamos até chapa. Os que trabalham na cidade de Maputo sabem muito bem que o problema de transporte existe, mas não chega a ser o que está a acontecer esta segunda-feira. Bom, quer dizer, para mim que uso sempre esta via, não é normal. Não é normal. Normalmente, como é que é a situação aqui? A situação é difícil. A minha situação está difícil mesmo. E agora, os porquês, como? Dificilmente são os problemas que nós acompanhamos sempre.
A Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários garantiu que até o fim desta segunda-feira a situação estaria normalizada. Ainda esta noite houve também crise de transportes na província de Inhambane. Passavam poucos minutos depois das 18 horas e a terminal de Chapas, na cidade de Inhambane, estava assim. Gente que esperava por um transporte há mais de 30 minutos e quando aparecia um, a luta para entrar era grande. Hoje está mal, porque uma hora aqui, Chapas, que botam rota para Nhamuelé, Dique, ora, se na casa, não chegam no terminal, que é a espada, não chegam. Há falta mesmo de Chapas. Chapas só tipo, vão até Dique 60, não chegam até Guiúa como dantes. Quem mais sofre são os estudantes que, depois da escola, demoram para apanhar um transporte e mesmo quando conseguem, pagam o que não deviam. Aumentam o preço, em vez de ser o preço que nós temos. Por exemplo, eu sou estudante, eu tenho o direito de pagar 12 meticais, mas eles me dão 14 e não nos devolvem nossos trocos. Temos que pagar aí 14, enquanto temos que pagar 12, nós, os alunos. Agora já são 18, significa que vão pagar 14? Sim, ou 15. Porque não nos dão um troco, só dizem que são 15 meticais. Diante da situação em que muitos carros já não estão a carregar, a solução é o serviço público de transporte de passageiros. Graças a mais bombo que nos leva para lá, esses minibuses não chegam lá. A única coisa que nos salva aqui, especialmente, é a TPM. É a TPM que nos salva. Se não for aparecer TPM aqui, podemos ficar um bom tempo aqui à espera de chapa. Além de estudantes, crianças de colo também estavam expostos ao frio, tudo porque as mães não conseguiam transporte. Vários alunos ficaram sem aulas devido à paralisação dos Chapas na cidade de Maputo. Algumas escolas suspenderam as atividades. Estudantes no pátio da escola encontraram a oportunidade para conversar, tudo porque a falta de transporte desde as primeiras horas desta segunda-feira dificultou a chegada na escola, quer dos colegas, quer dos professores. Andei a pé até aqui na escola. Quando cheguei à escola, não tivemos aulas do primeiro tempo até o quinto. Só tivemos uma aula que agora saímos cedo para o professor e tem que chegar a casa. Eu saí de casa às 11h30 e cheguei aqui lá para as 14. Sim, até pensei que perdi 2 tempos, mas nenhum tempo perdi porque não tinha professor. Não perdeu tempo, mas perdeu as aulas porque alguns dos seus colegas sequer conseguiram chegar à escola. Alguns vieram e disseram que até o problema para vir não era problema, mas para voltar é que já era um problema. Não tivemos aulas, professores só chegaram na sala, assinaram e foram para casa. Desde lá de cima, quando cheguei lá, disseram que não tem aulas, não tem nada, nem ninguém. A escola secundária Estrela Vermelha, quase ninguém lá foi. A instituição teve que paralisar as atividades por falta de alunos, segundo explicou a diretora em contacto telefônico. O Instituto Superior de Ciências e Tecnologias, por exemplo, através deste comunicado, anunciou a paralisação das atividades no turno da tarde, assim como no período pós-laboral. O cenário de poucos alunos repete-se em várias escolas e nas universidades da cidade de Maputo. Houve paralisação de chapas na província de Manica. Os chapeiros colocaram barricadas nas estradas. Depois de uma reunião com o edil de Chimoio, os transportadores retomaram as atividades. Esse vídeo amador mostra a fúria dos chapeiros que decidiram, a partir do distrito de Manica, mostrar a sua indignação face à subida dos preços dos combustíveis, o que torna a sua atividade não lucrativa. Onde também houve paralisação de chapas foi em Gondola. Para evitar que manifestações de género se alastrassem para outros pontos, João Ferreira, edil de Chimoio, chamou a direção da Associação dos Transportadores de Manica. À saída do encontro, que decorreu à porta fechada, o responsável dos transportadores de Manica já era um homem com ideias diferentes, ou seja, estava contra a paralisação dos chapas. Conforme que está a ver, que estamos a sair agora no encontro com o senhor presidente do município, e o encontro saiu positivamente.
nós amanhã ou depois vamos reunir com nossos transportadores para difundir o que nos garantiu o nosso presidente. Mas as situação está controlada, não há nenhum problema. O que foi acordado no tal encontro não foi revelado, mas João Ferreira assegurou que todo o esforço que a edilidade faz visa evitar que o munícipe seja prejudicado. Nós resolvemos, antes de, na nossa cidade de Chimoio, termos qualquer pessoa que tenha reivindicação, estarmos com eles, mostrarmos que estamos com eles, mostrar que estamos prontos a colaborar dentro das possibilidades, para que todos possam trabalhar dignamente e principalmente que os nossos queridos munícipes tenham o seu transporte. O custo do combustível também está a sufocar os transportadores da província de Nampula. A situação pode encarecer ainda mais a vida. A cidade de Nampula fica a 200 km do terminal oceânico de Nacala. Por isso, o combustível aqui é mais caro comparando com as cidades portuárias. O litro do diesel custa 89,74 meticais e a gasolina 88,74 meticais. Em todos os segmentos da sociedade, houve-se lamentações. Por exemplo, eu trabalho vou daqui a 65 quilômetros. Ida e volta, uso quase 1.000 ou 2.000 meticais, quer dizer, por dia. Durante 30 dias, o custo de vida está muito alto, o combustível está a explodir muito. Os transportadores semicoletivos de passageiros das rotas urbanas e interdistritais há muito que pedem revisão das tarifas, algo que não é acolhido pelas assembleias municipal e provincial, deixando os operadores entregues à sua sorte. A questão de combustível é muito assim renhido, mas o que fazer? Vamos trabalhar mesmo assim, mas estamos mal. Naquela Nampula, antes, abastecimento, nós, tanque full, gastávamos 3.800 qualquer coisa. Agora, por enquanto, no momento desse preço ativo, estamos a gastar uns 6.000 e de volta. Agora, com esse ainda o preço, né, que está a pagar os passageiros 350, para nós não recompensa. Do outro lado da crise estão os transportadores interprovinciais de carga. A subida histórica do diesel veio acentuar os custos operacionais que já eram altos devido às péssimas condições da Estrada Nacional número 1 e das portagens. Impacta muito. Temos muita dificuldade. Para mim, acho que Nampula não volto mais para Nampula enquanto o combustível estiver assim. Sem haver, porque até então não temos reajuste de preços de frete. Então estamos assim, sem maneira de trabalhar. A subida do preço de combustíveis vai ter uma repercussão muito grande, sobretudo atendendo que Nampula tem sido a cidade mais cara do país. Recorrendo aos dados da estatística referentes ao mês de março, esta foi a cidade mais cara com uma inflação de 1,26%. E com esta nova realidade que sobretudo afeta o diesel, que faz parte do combustível usado pelo setor produtivo, pode-se antever uma realidade muito mais complicada na próxima classificação. Ivo Oliveira, Ricardo Machava, STV. O Movimento Democrático de Moçambique reitera a necessidade de redução do IVA às gasolineiras de 17% para 12%. O partido diz que a medida pode minimizar os custos dos combustíveis. O Movimento Democrático de Moçambique convocou a imprensa esta segunda-feira para reagir em torno do recente agravamento do preço dos combustíveis e falar também sobre outros assuntos na ordem do dia. Aos jornalistas, o presidente do partido, Lutero Simango, insistiu que o governo deve reduzir o imposto sobre o valor acrescentado, IVA, de modo a aliviar o aperto ao bolso do cidadão. Não se pode, no mesmo produto, em várias operações financeiras, cobrar o IVA 17%. Em cada operação, está-se a cobrar o imposto. E essa cascata de impostos deve ser eliminada. Em relação aos privilégios aos dependentes dos combatentes no acesso ao emprego, segundo determinou a ministra da Administração Estatal e Função Pública, através de um ofício,
O MDM é contra a medida e fala da necessidade de inclusão de todos no processo de admissão para o aparelho do Estado. Temos que eliminar a existência do Partido Estado em Moçambique. E essa eliminação passa necessariamente em termos uma administração pública apartidária e ao serviço ao povo moçambicano. Por outro lado, o MDM sugere a inclusão de diferentes segmentos da sociedade na busca de resposta para travar a violência armada em Cabo Delgado. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz que a subida dos preços de combustíveis preocupa a todos. Numa audiência que o Presidente da República concedeu hoje ao Conselheiro do Estado da China, Moçambique falou da necessidade de apoio para a reabilitação da N1. Filipe Nyusi recebeu na Presidência da República uma comitiva liderada pelo Conselheiro de Estado da China e membro do Partido Comunista Chinês Jiang Zeshi para uma audiência. No fim do encontro, coube a Verônica Macamo dizer o que esteve na mesa de debate. O encontro foi caracterizado por um ambiente de cordialidade, amizade e solidariedade que permitiu avaliar a situação política, econômica e social prevalecente na República de Moçambique e na República Popular da China. E das questões socioeconômicas preocupa os moçambicanos o custo dos combustíveis que se tende a elevar devido à guerra Rússia-Ucrânia. As consequências estão aí em todo o mundo. Até nós estamos bem longe da Ucrânia, estamos a sentir as consequências, tanto o combustível é consequência da guerra existente entre a Rússia e a Ucrânia. Estamos todos preocupados. A única coisa que podemos fazer como países membros das Nações Unidas é continuar de fato a trabalhar com as partes, a falar com as partes. Macamo explica que o Presidente da República falou de outras áreas nas quais o país precisa de ajuda financeira. O Sr. Presidente falou da necessidade de apoio à reabilitação da Estrada Nacional número 1, como nós todos sabemos, liga o nosso país de leste a leste. Também falou da importância da construção da sede da Assembleia da República. A construção da cidadela parlamentar, que inclui a sede do Parlamento, devia ter arrancado em 2011, mas passa mais de uma década e o projeto ainda não foi implementado. O preço do diesel aumentou cerca de 26 meticais de janeiro a julho deste ano. No entanto, no mesmo período, a tarifa dos transportes de passageiros na cidade de Maputo manteve-se inalterada. No dia 2 de janeiro entrou em vigor na cidade de Maputo a nova tarifa de transporte. Para distâncias inferiores ou iguais a 10 km, o preço passou a ser de 12 meticais e para as maiores passou a custar 15 meticais. De lá para cá, o preço do transporte na capital do país nunca mais foi alterado. Entretanto, durante o mesmo período, os preços de combustíveis foram mexidos 3 vezes, em março, maio e a última em julho corrente. Por exemplo, o diesel, que era vendido em janeiro a 61 meticais e 71 centavos, em março subiu 9 meticais e 26 centavos, passando a custar 70 meticais e 97 centavos. Em maio, o preço do gasóleo voltou a aumentar, desta vez 8 meticais e passou a ser vendido a 78 meticais e 97 centavos. Passaram cerca de 2 meses e o preço do gasóleo voltou a ser agravado em 9 meticais, passando a custar, desde o dia 2 de julho, 87 meticais e 97 centavos. Com estas 3 subidas, significa que de janeiro a julho deste ano, o preço do diesel, que é o combustível usado em grande parte dos transportes de passageiros, passou a custar 26 meticais mais caro, embora a tarifa do transporte seja a mesma praticada desde o início deste ano. Os aumentos não aconteceram somente no diesel. O litro da gasolina, que era vendido a 69 meticais e 4 centavos em janeiro, atualmente é vendido a 86 meticais e 97 centavos, um aumento de preço por litro de 17 meticais e 93 centavos. Por seu turno, o gás para viaturas, que custava 32 meticais e 69 centavos em janeiro, já é vendido a 43 meticais e 73 centavos, o equivalente a mais 11 meticais.
A mais, a botija de gás de cozinha de 11 kg, que era vendida a cerca de 780 meticais, atualmente custa 1.122 meticais e 22 centavos, uma subida de 341 meticais. Todas estas despesas tornam mais pesadas as contas das famílias e das empresas. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Teodoro Watt não vê erros na instrução da Ministra da Administração Estatal e Função Pública. No entanto, o jurista alerta que não se deve partidarizar o privilégio dos dependentes dos combatentes na função pública. Ao contrário do que vários analistas e juristas defendem, Teodoro Watt não vê problema no ofício da Ministra da Administração Estatal e Função Pública, que instrui para que se dê prioridade aos dependentes dos combatentes no ingresso ao aparelho do Estado e fundamenta com base na lei. Na Constituição de 2004, este assunto é mais e melhor desenvolvido nos seguintes termos. A República de Moçambique reconhece e valoriza os sacrifícios daqueles que consagraram as suas vidas à luta de libertação nacional. À luta de libertação nacional. À defesa da soberania e da democracia. Deve entender-se que assegurar uma proteção especial aos combatentes, aos seus dependentes, é uma obrigação que incumbe a todos os governantes. E foi, no entender do jurista, para seguir esse comando constitucional que Ana Comoana emitiu o ofício que, segundo explica, provavelmente não se restringe apenas à província de Inhambane. Teodoro Watt chama a atenção para a forma como o documento deve ser interpretado. Por aquilo que eu entendi do que está escrito, é que se trata de preferência. É em pé de igualdade. Quando as pessoas aparecem em pé de igualdade, a preferência há de ser do dependente, do combatente. Do combatente. Teodoro Watt apela aos dependentes dos combatentes para que invistam na formação, pois o conhecimento não se adquire com o reconhecimento, registro e na herança. O jurista falava este domingo no programa Noite Informativa. Os 20 mil deslocados no centro de reassentamento de Maningani, no distrito de Chiura, em Cabo Delgado, ainda dependem de donativos para sobreviver. Os deslocados reassentados em Maningani, no distrito de Chiura, receberam insumos agrícolas no ano passado e alguns já abriram as suas machambas, mas a colheita foi fraca devido à queda irregular das chuvas. A preocupação foi apresentada durante a visita do secretário de Estado na província ao centro de Maningani. Os deslocados de Maningani tiveram apoio de semente para semear nas suas machambas, que alguns deslocados foram emprestados com a população nativa, mas não houve uma boa produção devido à falta da chuva. Entretanto, para minimizar o sofrimento das vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, ofereceu mais insumos agrícolas, incluindo animais de pequeno porte, para que os deslocados deixem de depender apenas de donativos. Família das Nações Unidas, estamos convosco, estamos presentes nas províncias, estamos como podem ver e como receberam nossa ajuda, estamos dispostos a seguir com nossa ajuda e a seguir apoiar para que a vida possa correr normal e se normalizar para todos vós. O apoio da FAO às vítimas de terrorismo surge numa altura em que os donativos para deslocados tendem a diminuir devido à alegada incapacidade financeira de algumas organizações humanitárias que operam em Cabo Delgado.
A produção da castanha de caju aumentou em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Este ano, 5 milhões de cajueiros serão pulverizados. A medida visa melhorar a produção. Cabo Delgado é o segundo maior produtor da castanha de caju ao nível do país, com uma média anual de quase 25 mil toneladas, mas esta produção pode ser duplicada caso a província consiga aumentar a sua capacidade financeira para o tratamento químico das plantas, que até o momento é subsidiada pelo governo. Devido ao elevado custo para a aquisição dos químicos, atualmente são pulverizadas cerca de 2 milhões dos 5 milhões de cajueiros existentes na província. Se na campanha passada conseguimos 24 mil toneladas, com a cobertura destes 3 milhões de cajueiros em déficit, com certeza que a produção pode aumentar significativamente. Quanto teríamos, por exemplo? 24 mil toneladas, por aí 60 mil toneladas, era possível. Entretanto, enquanto não se consegue dinheiro para o tratamento químico de todos os cajueiros existentes em Cabo Delgado, o Instituto de Amêndoas de Moçambique está a produzir e distribuir novas plantas, especialmente para a zona sul da província, onde ainda há poucos produtores da castanha de caju. Aproximadamente 500 mil mudas de cajueiros estiveram disponíveis, foram entregues na altura das chuvas para os diferentes produtores. Então é de fato um contributo significativo e, falando desse aspecto, olhamos um pouco a intensificação que estamos a fazer nesta atividade para os distritos do sul. O Estado desembolsa em média cerca de 150 milhões de meticais por ano para o tratamento químico de 2 milhões de cajueiros, mas para que Cabo Delgado se torne o maior produtor de castanha de caju em Moçambique, são necessários quase 350 milhões de meticais. Fora de portas, a Guiné-Bissau assumiu pela primeira vez a presidência da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. A decisão foi tomada na Cimeira de Chefes de Estado e do Governo do Bloco. Pela primeira vez na história, um país lusófono vai assumir a presidência da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. A presidência da Guiné-Bissau, país eleito para presidir o bloco, diz que o feito foi graças à indiscutível magistratura de Umaru Sissoko Embalo. Uma vez eleito presidente da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, Embalo terá agora em mãos os dossiês sobre a crise política na sub-região, mas também desafios da segurança no caso do terrorismo. Por seu turno, o primeiro-ministro português felicitou o presidente da Guiné-Bissau pela conquista. António Costas destacou ainda que é a primeira vez que um líder de um país lusófono assume a presidência desta organização. O primeiro-ministro de Cabo Verde também reconheceu e felicitou a Guiné-Bissau pela conquista da presidência do Bloco da África Ocidental. E agora o Jornal da Noite sai para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 27, uma mínima de 15, a previsão do céu ligeiramente limpo. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 26 de máxima e 16 de mínima. Em Amânia não foge a regra, uma máxima de 27, uma mínima de 17, são as temperaturas esperadas. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, a continuação de céu limpo, 25 de máxima e 17 de mínima. Chimoio não foge a regra, 22 de máxima e 11 de mínima. Em Climano o cenário é diferente, previsão de céu ligeiramente limpo, 26 de máxima e 17 de mínima. Tete, céu limpo, 28 de máxima e 16 de mínima. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, céu ligeiramente limpo, 25 de máxima e 17 de mínima. Lixinga, 20 de máxima e 7 de mínima. Em Pemba, Cabo Delgado, a previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 28 de máxima e 19 de mínima. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. O Estádio Nacional do Zimpeto foi aprovado para acolher jogos internacionais. A CAF agendou embate entre Moçambique e Zâmbia de qualificação ao CHAN 2023 para o maior palco desportivo nacional.
A espera e a ansiedade terminaram. Os Mambas vão receber a Zâmbia a 24 de julho corrente no Estádio Nacional do Zimpeto, após a Confederação Africana de Futebol ter aprovado o recinto desportivo. Fato. Moçambique vai acolher a fase final do Campeonato Africano das Nações de Futsal em 2024. A Confederação Africana de Futebol aprovou a candidatura do país na realização da Assembleia Geral em Marrocos. Com satisfação a aprovação da nossa candidatura em realizar o CAN Futebol Futsal em 2024. Essas realizações estão no nosso manifesto eleitoral. Para o dirigente moçambicano, esta aprovação é importante para melhorar as infraestruturas e o turismo, para além de ajudar a melhorar a performance das seleções. O mais importante é que haja a confiança da parte da FIFA e da CAF em que Moçambique pode um dia receber o CAN dos séniores. Uma das condições primordiais é pelo menos realizar 1 ou 2 CANs de qualquer modalidade para que nós possamos receber um dia, porque não o CHAN ou o CAN, se nós tivermos condições de melhoramento e construção de algum estádio. Vamos agora conhecer os destaques do Noite Informativa de hoje com Boaventura Mocipo. Boa noite. Boa noite. Maputo tremeu hoje. O último reajustamento do preço do combustível serviu de pavimento para uma greve dos transportadores semicoletivos de passageiro com maior incidência na cidade de Maputo. Escaramuças localizadas e tentativa de bloquear a Estrada Nacional número 1, na zona do Benfica. Episódios que nos fazem lembrar o 1 e 2 de setembro de 2010 e o 5 de fevereiro de 2008. Mas não foi só na cidade de Maputo. No Chimoio houve greve dos transportadores e, pelo menos na cidade de Inhambane, também alguma limitação do transporte. Um sinal de que a oscilação ou a revisão em alta do preço do combustível continua a ser um fator de instabilidade social em Moçambique. Vamos olhar para as incidências, portanto, daquilo que aconteceu esta manhã na cidade de Maputo, em Inhambane e no Chimoio. E vamos também discutir a fundo este tema. Há questões que não podem ser abafadas relativamente à gestão do preço do combustível. A primeira questão que vamos discutir é o mecanismo do subsídio que foi definido pelo governo. Se vai funcionar ou não. Os transportadores adiantam dizer que não vai funcionar. Vamos olhar também para a tabela da estrutura do preço do combustível. Vamos perceber o que estamos a comprar exatamente quando pagamos combustível. Vamos mostrar aqui os 5 IVAs que são pagos ao nível da estrutura do preço do combustível e vamos olhar para outras taxas que se pagam em relação ao combustível. Vamos discutir um outro fator que é, ainda que Moçambique seja uma economia aberta, portanto uma economia livre, se não faz sentido ser o governo a ir comprar pela própria mão o combustível, eliminando temporariamente os importadores ou os intermediários como um mecanismo de reduzir a escala de preço do combustível. É uma questão que vamos discutir aqui no Noite Informativa. Vamos também olhar para a comunicação governamental sobre a alta do preço do combustível, porque se olharmos, é uma dinâmica internacional, mas eventualmente a forma como tem estado a ser comunicado junto da população pode falhar e levar a má interpretação. Vamos aqui aproveitar, projetar números sobre a alta do preço do combustível. Vamos exatamente mostrar quanto é que custava o barril de Brent, que é o petróleo de referência para Moçambique, em outubro de 2021, no caso, e quanto é que custava até junho, maio, o mesmo barril de Brent. Vamos ver a oscilação ou aumento do preço do combustível. Vou contar aqui com mais de 6 convidados, são 8 no total, os nossos correspondentes que vão entrar a partir de Inhambane e de Manica. Vou também receber aqui em estúdio João Matlombe. Ele foi vereador para a área dos transportes no município de Maputo. Viveu 3 crises, ou, portanto, 3 sinais de instabilidade, como os que acompanhamos hoje na cidade de Maputo. Vai explicar qual foi a experiência, como é que se resolveu e como é que esta questão dos subsídios foi tratada. Vou também receber 2 economistas, Eduardo Neves e também Estrela Charles. Estrela Charles, que fez
um estudo que mostra que o combustível poderia estar mais barato, pelo menos em 2,5 meticais. Ela vai explicar quais são os fundamentos desse estudo. Vamos também receber aqui em estúdio um representante da Associação das Empresas Petrolíferas e também um representante da Federação Moçambicana dos Transportadores e o nosso comentador habitual, Agostinho Zacarias. Um vasto leque de convidados para permitir que haja várias opiniões sobre este assunto que hoje fez o país acordar em clima de medo. É este o painel e também os temas para o Noite Informativa desta segunda-feira. Hoje, na STV Notícias, apenas já a seguir a este Jornal da Noite. Eu e os meus convidados aguardamos por si, caro telespectador, já, STV Notícias. Até já. O convite está feito. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Fique a seguir com o espaço Mosgro. A multinacional Singenta e a empresa fornecedora de material hidráulico, a Inox